pessoal, tudo bem com você? Seja bem-vinda a mais um vídeo aqui no canal. Hoje vou dar uma palavra para vocês, uma palavra de edificação para a sua vida. Então hoje é um vídeo muito especial, gostaria muito de compartilhar isso com vocês. É uma palavra de Deus para a sua vida, amém? Então antes de a gente continuar passando esse vídeo para vocês, deixe o seu joinha, se inscreva no canal e bora lá e compartilhe também, né? Compartilhe essa palavra poderosa com os seus amigos, com os familiares, enfim. Bora lá, vamos lá que Deus tem muita coisa para falar para nós. Então, gente, bom, o vídeo de hoje nós vamos falar sobre as instruções, né, que Paulo deu a Timóteo, né? Então nós vamos ler o 1 Timóteo, capítulo 4, e eu vou ler aqui com vocês, e a partir desse texto eu tirei 7 pontos e eu vou dar para vocês esses 7 pontos, ok? Bora lá. As instruções a Timóteo. Eu vou deixar aqui para vocês lerem também, tá? 1 Timóteo, capítulo 4, é uma bênção de Deus para nossa vida esse texto, ok? Bora lá. O Espírito diz claramente que nos últimos tempos alguns abandonarão a fé e seguirão espíritos enganadores e doutrinas de demônios. Tais ensinamentos vêm de homens hipócritas e mentirosos, que têm a consciência cauterizada e proíbem o casamento e o consumo de alimentos que Deus criou para serem recebidos com ação de graça, pelos que creem e conhecem a verdade. Pois tudo o que Deus criou é bom e nada deve ser rejeitado, se for recebido com ação de graças, pois é santificado pela palavra de Deus e pela oração. Se vocês transmitirem essas instruções aos irmãos, será um bom ministro de Cristo Jesus, nutrido com as verdades da fé e da boa doutrina que tem seguido. Rejeite, porém, as fábulas profanas e tolas, e exercite-se na piedade. O exercício físico é de pouco proveito, e piedade, porém, para todo é proveitosa, porque tem promessa da vida presente e da futura. Esta é uma afirmação fiel e digna de plena aceitação. Se trabalhamos e lutamos, é porque temos colocado a nossa esperança no Deus vivo, o Salvador de todos os homens, especialmente dos que creem. Ordene e ensine essas coisas. Ninguém despreze pelo fato de você ser jovem, mas seja um exemplo para os fiéis na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. Até a minha chegada, dedique-se à leitura pública da Escritura, à exortação e ao ensino. Não negligencie o dom que lhe foi dado por mensagem profética, com composição de mãos por presbíteros. Sejam diligentes nessas coisas, dedique-se inteiramente a elas, para que todos vejam o seu progresso. Atente para a sua própria vida e para a doutrina, perseverando nesses deveres, pois agindo assim, você salvará tanto a si mesmo quanto aos que ouvem. Bom, gente, esse texto mexeu muito comigo e eu estava fazendo meu momento a sós e aí veio essa palavra ao meu coração, né? E eu queria muito compartilhar com vocês. E a partir disso, eu dou para vocês aqui 7 pontos e 8 pontos, na verdade, 8 pontos que eu vou compartilhar com vocês, né? Então, no primeiro ponto, né, a gente pode dizer que nos últimos tempos alguns abandonarão a fé e seguirão outro caminho. Então, na verdade, a gente precisa o quê? Permanecer fiel a Deus, né? Porque muitas pessoas, nesse tempo de quarentena, nesse tempo que estamos vivendo agora, são 2 meses praticamente que a gente está em casa. E se você reparar, tem muitas pessoas perdendo a fé em Deus, falando que Deus está arrumando, que Ele está deixando essa quarentena acontecer. Muitas pessoas estão perdendo a sua fé e se afastando da fé, né? Nos últimos dias, então, muitas pessoas abandonarão a sua fé e seguirão outros caminhos.
vão praticamente para o mundo, né? E fazer mesmo as suas vontades e por aí vai. E Deus está falando para você hoje, permaneça fiel a mim, que Deus permaneça fiel a Deus, porque Deus está no controle. Deus fala isso para você hoje. Filho, permaneça fiel a mim. Nunca se esqueça que quem está no controle sou eu. Então Deus fala isso para você hoje. Nunca esqueça que Deus está no controle. Amém? O segundo ponto fala: cuidado com ensinamentos e ao contrário da palavra. Conheça a verdade. Comece a ter experiência com Deus e tire as suas conclusões para a sua vida. Eu disse isso no versículo 2 e 3, que fala: tais ensinamentos vêm de homens hipócritas e mentirosos. Então, se você for reparar, tem gente falando às vezes até mentira, dizendo ao contrário da palavra de Deus, né? Mentindo mesmo da própria verdade de Deus, sendo que Deus está no controle, sim. E essa pandemia está nos ensinando a como conviver com o outro, como estamos vivendo. Eu sei que tem pessoas morrendo, sabe? É triste ouvir isso, é triste ver as notícias, sabe? É triste saber que às vezes um vizinho nosso está com coronavírus, né? Está com o vírus e infelizmente a gente não pode chegar nem perto dessas pessoas, infelizmente. Mas a gente tem que trazer paz para a vida dela, sabe? E trazer que Deus está no controle e ela vai ser curada. Então, assim, o que a gente tem que fazer? Além de a gente buscar, né? Buscar a verdade de Deus, a gente precisa orar por a vida dessas pessoas. Esse vídeo é uma instrução para a sua vida, o que fazer nessa quarentena, sabe? A gente precisa permanecer fiel a Deus e ainda mais a gente precisa orar e engrandecer o nome de Deus nesse tempo, porque as pessoas estão perdendo a sua fé e as pessoas estão simplesmente entrando, sabe, vendo outros vídeos, outras palavras de pessoas que às vezes não conhecem a Deus e se infiltrando no mundo e flertando com o mundo, sabe? Então a gente não pode fazer isso. Essas coisas Deus está permitindo a gente, sabe? A gente fazer mesmo a vontade dele. Amém? Terceiro ponto: dê valor que Deus te deu. Dê valor em tudo que Deus te deu. No versículo 4 a gente falou que pois tudo que Deus criou é bom e nada deve ser rejeitado. E Deus está nos ensinando aqui nesse momento que existe. Tudo de Deus é bom. Então, essa quarentena pode ser boa também. Além de estar sendo ruim, né? Infelizmente está sendo ruim para todos nós. O mundo inteiro está passando por dificuldade, o mundo inteiro está passando por essa dificuldade do vírus, né, e tal, e de se relacionar com as outras pessoas. Mas se você reparar, Deus está no controle de todas as coisas, sabe? A gente não pode esquecer. E esse vídeo é para instruir você, sabe? Não tenha medo, sabe? Não tenha medo, sabe? Nos últimos dias, muitas pessoas vão abandonar a sua fé, mas, por favor, ore por essas pessoas, para elas não se afastarem de Deus. Deus está no controle, Deus conhece o seu coração e Ele quer te dar uma palavra de vida para você, uma palavra cheia de esperança, uma palavra cheia de amor, né? E você precisa, todos nós precisamos de uma palavra assim. Então, que você permaneça fiel a Deus até o fim, que você não tenha medo, que você dê valor mesmo que Deus te deu, que você comece mesmo a ler a palavra de Deus, praticar essa palavra, porque é uma palavra edificadora para nossas vidas, é uma palavra que nos enche, sabe? Para a gente nunca esquecer de Deus, né? Mesmo nessas dificuldades, né? Quarto ponto: passe adiante o que você já disse para as pessoas, sabe? E eu sempre falo isso, às vezes, quem não tá me acompanhando nas lives, né, que eu tô fazendo todos os dias às 5:30 da tarde no meu Instagram, vou deixar aqui para vocês no meu Instagram, se vocês quiserem me acompanhar, de segunda a sexta, às 5:30 da tarde, estou fazendo uma live, pregando mesmo o Evangelho de Deus, né, mostrando mesmo os devocionais e o que Deus tem falado mesmo conosco. Então, eu vou mostrando para vocês, então, o pouco que eu sei é muito para quem não sabe. Então, tudo que às vezes eu sei pode ser pouco para mim, porque eu quero aprender mais.
mas pode ser muito para quem não sabe de nada. Então, o pouco que você sabe de Deus, você pode abençoar a vida de alguém. Então, nunca deixe de falar nada o que você sabe de Deus, sabe? Você passa adiante o que você sabe para as pessoas. Está no versículo 6. Fala assim: se você transmitir essas instruções aos irmãos, será um bom ministro de Cristo Jesus. Então, quanto mais você falar da palavra de Deus para as pessoas, mais elas vão se enchendo de fé, mais elas vão acreditando, mais elas vão tendo fé mesmo na presença de Deus e nada vai abalar elas, né? Então, continue firme aí, busque mais conhecer Jesus nesse tempo. É tempo da gente fechar a porta do nosso quarto, que está lá em Mateus 6, capítulo 6, versículo 6, fala para a gente fechar a porta do nosso quarto, para a gente, sabe, ouvir a Deus que está em secreto. Vou deixar bem aqui no cantinho para vocês lerem, para vocês verem que Deus está no controle, né? E Ele pede somente para a gente buscar a face dele nesse tempo, sabe? Então, que a gente possa mesmo ensinar para todos quem Ele é, quem Jesus é, e que Ele faz, sabe, tudo na nossa vida, né? Ele é o dono da nossa vida, Ele sabe o que está acontecendo, Ele não vai desamparar ninguém. Infelizmente, tem pessoas morrendo? Tem sim, mas Ele está no controle, sabe? Ele sabe de todas as coisas. Então, que abençoe, né? Que Deus abençoe mesmo a família de todo mundo aí que está passando por necessidade nesse tempo, né? Mas todos nós estamos passando por necessidade, todos nós estamos passando por dificuldade, né? Nesse tempo, mas mesmo assim, continue firme, fiel a Deus e que você passe mesmo adiante a palavra de Deus. Amém? Quinto ponto, exercite o que você aprendeu, né, nesse tempo, né? Se você está lendo a Bíblia, ou qualquer coisa, qualquer palavra que você tiver mesmo em mente, que você possa mesmo ajudar o seu próximo, pratique isso, sabe? Se você for falar do amor de Deus para as pessoas, se você dar o seu testemunho de vida para as pessoas, ou semente, tipo assim, qualquer outra coisa que você sabe, tipo assim, uma palavra de alegria, uma palavra de paz, sabe? Um amor para as vidas dessas pessoas, ajudando essas pessoas, eu acho que vai fortalecer muito elas. É um momento de compaixão, mas é um momento de luto também, né, para a vida dessas pessoas, mas para você levar a mesma palavra de Deus. Amém? Sexto ponto, seja um exemplo. Ainda no quinto ponto trabalhe para lutar contra o mal. A nossa luta não é contra as pessoas, mas sim contra o mal, contra o diabo que está ao nosso redor, tentando nos afastar de Deus, tentando acabar com a nossa família. Então, Deus não quer isso, ok? Deus quer que a gente exercite cada vez mais a leitura bíblica, que a gente possa mesmo ajudar o nosso próximo com uma palavra de fé, uma palavra de confiança, amém? Aí agora no sexto ponto, seja um exemplo para todos. Tome uma postura que você precisa diante de Deus e das pessoas. Então, tome uma postura, sabe? Se você é cristão aí, tome uma postura de cristão mesmo, de verdade, sabe? Seja um exemplo para a vida das pessoas, da sua família, dos seus amigos. Fala que você está firme, que você pode ajudar alguém, tanto doando uma cesta básica, tanto, sei lá, ajudando de alguma forma, encontrando online, né? Conversando online. Você pode ajudar muitas vidas, né? Deus te deu uma identidade, nunca se esqueça disso. Você não é sozinho no mundo, você não é ninguém no mundo, não tem nada disso, sabe? O diabo coloca isso na sua cabeça, que a gente não é nada, que a gente não serve para nada, que a gente não é capaz. Mas Deus sabe de todas as coisas e Deus te deu uma identidade, que você é filha de Deus. Então nunca se esqueça disso. E outra, não desperdice seu tempo, sabe? Dê valor às coisas que Deus te dá. Não desperdice seu tempo com qualquer outra coisa, sabe? Busca nesse tempo, um tempo com Deus, sabe? É uma instrução que Paulo deu a Timóteo, sabe? Para ele se filtrar mais na presença de Deus. E nunca se esqueça que Deus está no controle de tudo, né? Não negligencie o dom que lhe foi dado com o mundo, igual tá no versículo 14, né, que a gente leu aqui. Não negligencie, sabe? Hoje eu vou ler a palavra de Deus. Não, hoje eu não vou ler não, hoje eu vou ficar na Netflix. Aí você fica negligenciando isso, sabe? Deus não quer isso pra você. Deus quer que você continue firme e fiel a Ele, que Ele vai te dar todas as coisas. Ele vai te abençoar cada vez mais, vai te fortalecer através do Espírito Santo dele. Amém? Sétimo ponto, Deus nos chama para
dedicar-se à palavra de Deus, em oração e ensinamento. Deus está chamando o seu povo, né? Deus está chamando o seu povo para que a gente possa dedicar-se cada dia mais na presença dele, dedicar muito mais na palavra dele e simplesmente, sabe, em oração, para a gente orar muito mais, né? Lá em 2 Crônicas 7:14, fala pra gente, Deus fala pra gente, se a gente orar, se humilhar diante de Deus e orar e pedir, clamar a Deus, Ele ouvirá nossas orações. Então, quanto mais você ora com fé e perseverança, Deus vai ouvir a sua oração, sabe? Ora com fé, tenha sábias palavras para falar, não aquelas palavras certas e tal, não. Converse com Deus como você conversa com o seu melhor amigo, sabe? Deus é seu melhor amigo e Ele sabe de todas as coisas, amém? Então, sétimo e último ponto, quero dizer para vocês, dediquem-se até todos ver o seu progresso. Isso está no versículo 15 que eu li para vocês, né? De 1 Timóteo capítulo 4. Então, persevere nesse tempo, sabe? Persevere em tudo que vem de Deus. Persevere na leitura bíblica, persevere na oração, persevere nas pregações, né? Persevere nos momentos a sós com Deus, persevere no momento com a família, persevere no momento com a sua célula, persevere cada vez mais com seus amigos, sabe? É tempo de você salvar tanto a si mesmo, mas também conhecer, salvar aquelas pessoas que precisam ouvir cada palavra aqui. Amém? Essa é uma palavra para você e uma pergunta agora para você. Estamos nos dedicando o suficiente para ensinar o nosso próximo? Sabe? Então, uma frase que eu deixo para vocês aqui, ó. Toda preguiça espiritual sai com atitude. Grava essa frase em sua mente. Toda preguiça espiritual sai com atitude. Grava essa frase, sabe, no seu coração e que Deus abençoe sua vida, sabe? Nunca deixe de ter fé. Conheça a verdade de Deus. Dê valor no que Deus te deu. Passa adiante tudo que você sabe, tudo que você pode ensinar para as pessoas. Exercite o que você aprendeu nesse tempo. Seja um exemplo para as pessoas e para Deus, sabe? Que você dedique-se o máximo seu tempo com Deus nesse tempo, que a gente está tendo tempo de sobra, não é mesmo? Então, dedique-se cada vez mais. E outra, persevere até todos, sabe? Até que Jesus veja o seu progresso. Então, essa é a palavra de hoje. Eu espero que Deus tenha tocado no seu coração, que você tenha mesmo essa instrução no seu coração para sempre, né? E passa adiante mesmo para cada um, né, que você conhece, que possa mesmo compartilhar essa palavra com cada um, né, para a gente perseverar e dedicar cada dia mais na palavra de Deus. Amém? Eu espero que vocês tenham gostado. Tava com saudade de falar, né, de mandar uma mensagem para vocês. Esse vídeo ficou enorme, mas Deus está no controle de tudo. Amém? Deus abençoe muito a sua vida e até o próximo vídeo. Tchau!